Jesus. Se eu não tenho os mesmos pensamentos que ele, se eu não tenho os mesmos sentimentos e atitudes que ele. Eu acredito que o grande legado do Francisco seja nos recordar a dimensão indigesta do Evangelho para a qual muitos cristãos não estão dispostos. Como você mesmo disse, padre, acolhedor. Ele acolheu os casais do mesmo sexo, quando ele defendeu que sim, eles devem estar no seio da igreja. Ele acolheu aqueles cristãos que estão em países majoritariamente, por exemplo, islâmicos, visitando uma mesquita em um país islâmico. E ele acolheu até, uma das imagens que eu acho mais emblemáticas, um menino que chorou na frente dele porque o pai era ateu. E ele disse que acredita que o pai esteja ao lado de Deus. Então ele trouxe essa tentativa também da Igreja Católica de trazer novos fiéis em um momento em que a Igreja Católica é colocada em xeque com o aparecimento de novas religiões, né? E na verdade, eu acredito que o Francisco nem tinha tanta preocupação com o crescimento de outras religiões. Porque se outras religiões crescem e o bem prevalece no mundo, eu acredito que nós estejamos todos no caminho certo, embora tenhamos compreensões diferentes de fé. O Papa, ele tinha um profundo respeito por quem cria diferente. Ele insistia muito que todo discurso religioso que tem o direito de ser diferente, que ele pelo menos trabalhe com dois princípios fundamentais às necessidades do mundo, que é o amor a Deus e o respeito ao ser humano. Uma religião que preza em respeitar o ser humano, em promovê-lo, em fazê-lo cada vez mais dentro de um contexto que ele possa ser, que ele possa crescer, que ele possa evoluir, será sempre uma religião bem-vinda. E o Papa, ele tinha uma postura muito firme, muito categórica em relação à necessidade de trazer a bondade de volta ao mundo. Um mundo marcado pela divisão, pelas polarizações políticas que dificultam tanto o encontro entre as pessoas. Ele foi, sem dúvida, um pontífice, né? Ele foi uma ponte, um lugar de conversa, um homem muito dialético, que fez questão de servir-se ao diálogo interreligioso, mas ao diálogo que é mais difícil, que é o dentro da igreja. Eu sou um religioso, sou católico, sou apostólico romano, e eu reconheço que muitas vezes é mais fácil dialogar com alguém de uma religião diferente de mim do que com os meus que penso que estão dentro da minha instituição. E se a gente for observar também, o último discurso feito por ele na Páscoa foi justamente um discurso pedindo o fim da guerra na faixa de Gaza, o fim da guerra na Europa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do significado de ter um Papa, como ele chamava mesmo, ele próprio, do fim do mundo, ou seja, que não era majoritariamente da Europa, como os cardeais e como os papas anteriores. Qual é o significado que um Papa fora do circuito europeu teve para o mundo inteiro? Eu me lembro que quando o Papa Francisco foi eleito, eu estava na Terra Santa. Foi até muito simbólico, nós estávamos vivendo o Pentecostes lá. E até um mês depois eu fui convidado pela Arquidiocese do Rio para compor a música que o recebeu no Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Então nós estávamos esperando o Bento e de repente o Bento tem aquela atitude tão honesta de renunciar e a gente teve um Papa argentino. Foi uma estranheza muito grande, né? Eu acredito que você também, Gustavo, tenha estranhado. Parecia que nós não estávamos mais no mesmo mundo. Uma igreja que escolheu um argentino, que para nós, é claro, um contexto de humor aqui agora, para nós foi um desaforo, né? A gente perdeu a Copa do Mundo para a Argentina naquele dia. E quando ele chegou com aquela simpatia toda, ele chegou com aquele jeito tão simples, tão direto, dispensando não a liturgia do cargo, pelo contrário, ele exerceu com muito zelo a função dele, mas ele dispensou os excessos que ele considerou que poderia prejudicar a comunicação dele com o mundo de hoje. Se o ouro, se a cátedra facilitavam o discurso com o mundo no passado, Bergoglio entendeu que talvez neste momento seria mais interessante buscar a prata, que é um pouco mais humilde que o ouro.